Olá, seja muito bem-vindo a mais um MSK Dúvidas. Sou Matheus Queiroz, médico radiologista e ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero ao avançado praticando do seu próprio serviço. Tenho dúvida quando se pensa em descrever os nervos na ultrassonografia. Ou descreve sempre? Boa pergunta. Olha, normalmente, pensando aqui em todas as articulações, né, ombro, no ombro a gente acaba não descrevendo. No cotovelo, de rotina, a gente acaba olhando o nervo ulnar, principalmente ele nas queixas mediais. No punho, a gente avalia de rotina o nervo mediano. No quadril, a gente acaba não avaliando nenhum nervo de rotina. No joelho também não. E no tornozelo, a gente sempre passa ali pelo nervo tibial, mas a gente não descreve ele de rotina. Alguns colocam até nervos como uma estrutura um pouco mais avançada para você avaliar, mas a minha opinião é a seguinte: aprender o básico primeiro ali para começar a fazer os exames e depois aprender os nervos também. Não é tão difícil. A gente divide os nervos em nervos de grande calibre, que são aqueles nervos facilmente visíveis pelo ultrassom, tem os nervos de médio calibre, que são nervos um pouco mais finos, que você ainda consegue ver com um transdutor linear padrão, e tem os nervos de pequeno calibre, que dificilmente você vai conseguir avaliar. São alguns nervos cutâneos bem fininhos. Você, com uma técnica adequada, calibrando o aparelho, você pode até conseguir acompanhar o trajeto, observar ele ali, mas você vai ter mais dificuldade com um transdutor linear padrão. Então você vai precisar de um pouquinho de mais resolução para avaliar. E aí, a minha recomendação é, se você já faz o básico de todas as articulações, aprenda a ver os nervos, porque não é tão difícil. Vou dar um exemplo aqui, o membro superior. A gente tem 3 principais nervos que a gente vai avaliar. Um deles é o mediano, o outro é o ulnar e o outro é o radial. E quando a gente aprende a ver o nervo mediano no punho, é muito mais fácil você fazer toda a varredura dele. E algo que é importantíssimo, mesmo que você esteja começando, é sempre prestar atenção na suspeita clínica. Porque se a suspeita clínica for sobre paciente com aparestesia, com perda de força e tiver uma possível relação com uma lesão neural, com alguma alteração, você precisa saber ver o nervo para você conseguir detalhar. Ou também o paciente às vezes teve um trauma corto-contuso, bem aqui na região do braço, vamos supor, pegou o braço, teve um trauma corto-contuso nessa região. Então, é importante a gente ver a continuidade das estruturas neurais e vasculares também. Então, voltando ao exemplo do braço, e nervo não é tão difícil. Se você sabe 2 pontos de referência, é muito fácil você rastrear o nervo em todo o membro superior. E acaba sendo a ultrassonografia, ela é melhor que a ressonância magnética. Então, em questão de pouco tempo, você consegue avaliar todo o nervo ali do membro superior, pegar um exemplo do nervo mediano. Então, pontos de referência aqui bem no bíceps, no sulco bicipital, entre o bíceps e o tríceps, ele passa aqui, colocou seu transdutor lá, você vai ver a artéria braquial e vai ver o nervo mediano. Aí você consegue acompanhar ele. No nível do cotovelo é importante a gente ver ele passando ali entre as cabeças do músculo pronador. E no antebraço é fácil de ver ele entre os músculos superficial e profundo, flexores superficial e profundo dos dedos, e no punho ao nível do túnel do carpo. Ulnar, ponto de referência aqui, bem entre o epicôndilo e o olecrano. O nervo ulnar passa bem aqui nessa região, passa bem do lado do pisiforme. Então, com esses pontos de referência, você vai juntando o seu mapa neural e você consegue rastrear facilmente todos os nervos. Pelo menos os principais, né, esses mais calibrosos. Mas gostei da pergunta, então é algo que a grande maioria dos radiologistas eles acabam fazendo essa avaliação de ulnar no cotovelo e mediano no punho, e não detalha muito o resto. Mas é importante buscar esse conhecimento, ter esse conhecimento. Então vou dar um exemplo, eu sei muito bem caracterizar o nervo tibial na perna, no tornozelo, mas de rotina eu não vou citar ele, mas se aparecer alguma hipótese de lesão, algum nódulo, a primeira coisa que eu vou observar é se tem uma continuidade neural, se teve uma lesão corto-contusa, eu vou observar a continuidade do nervo, então eu tenho conhecimento de onde o nervo está passando e observar ele ali, o que está acontecendo com ele. Então,
Excelente pergunta e a recomendação é aprenda os principais nervos primeiro e depois vai aprendendo a rastrear ele durante todo o membro superior, membro inferior, e depois vai refinando o conhecimento, aprendendo um nervo a mais, de menor calibre, e se desafiando ali a detalhar cada vez mais e ter esse diferencial. A Mônica perguntou quais os sinais de alteração. De alteração, você diz neural? Eu imagino que seja, porque é o tema que estamos abordando, né? Falando um pouquinho de nervo. Ó, vocês estão acompanhando aí, ó. Esse aí é o nervo mediano. Ó, pegando desde a região do antebraço, esse aspecto fasciculado e depois ele entrando no túnel do carpo. Então, o que eu quero falar sobre nervos? Observa o aspecto do nervo. O aspecto do nervo ele é fascicular. Por que ele é fascicular? Porque a gente consegue enxergar os fascículos, que são esses pontinhos pretos. Então, esses são os fascículos neurais. E aí, abrindo o leque das patologias de nervo, o que acomete? Quais são as principais patologias? Bom, a gente tem as neuropatias compressivas, ou seja, o nervo ele sofre uma compressão em um determinado ponto. Então, a gente tem neuropatias compressivas do membro superior, do membro inferior, sendo a principal a neuropatia do mediano, que é a síndrome do túnel do carpo. Então, o que acontece em relação à imagem e em relação à morfologia? O que acontece? Então é o seguinte, o nervo está passando em um trajeto e tem um ponto que ele é comprimido. Nessa região que ele está comprimido, ele até fica um pouquinho mais afilado. Tanto que no punho, ele está mais afilado ao nível do túnel do carpo distal e ao nível do túnel do carpo proximal. Imediatamente fora do túnel do carpo, ele aumenta o calibre. Então, no ponto de compressão, ele tem um calibre reduzido e a montante ele aumenta. Então, a gente sabe que dentro do nervo, a gente tem uma microvasculatura nutrindo ali os fascículos, nutrindo a estrutura. E quando você comprime, quando você tem uma compressão, você tem compressão de vascularização. Então, você tem edema a montante, aumento de calibre a montante. Que se for uma compressão mais crônica, a gente começa a observar até edema do fascículo. O fascículo ele começa a ficar um pouco mais aumentado, um pouco mais calibroso. Então, esse é um exemplo de uma patologia neural, neuropatia compressiva, e a gente consegue enxergar isso no ultrassom. Então, quando a gente observa ali, reduzir o calibre, aumenta o calibre a montante com alterações edematosas, aumento dos fascículos, a gente sempre faz a área de secção transversa, e com isso a gente tem alguns valores de referência em alguns pontos, em alguns nervos, né? Então ele fica comprimido, diminui o calibre no ponto de compressão e a montante ele aumenta. Então a gente tem um aumento do calibre do nervo. A área de secção transversa do nervo mediano bastante aumentada, porém sem diferença entre o nervo proximalmente. Pode considerar normal o mesmo? Então essa pergunta do Martim ela é fundamental, porque sim, qual que é a área de secção transversa normal do nervo mediano? O que a gente tem que entender? Quando a gente lida com a população geral, tem pessoas que são mais altas, pessoas que são mais baixas, as pessoas são diferentes entre si, então você não espera que o calibre vai ser uniforme. Então tem algumas referências que citam que o calibre do nervo mediano é 10. É uma regra que funciona? Provavelmente não. Então um artigo que mais apresentou uma especificidade, uma sensibilidade adequada, foi um artigo que acaba comparando o nervo com ele mesmo, que foi isso que o Martim colocou aí, que seria uma diferença, normalmente, até 2 milímetros quadrados na área de secção transversa. E daí você pensando na patologia, da fisiopatologia que eu acabei de falar, comprime, diminui o calibre aqui e aqui aumenta o calibre. E depois ele fica normal de novo. Então, a medida que foi melhor para avaliar o nervo mediano foi essa. Você pega ele ao nível do túnel do carpo proximal e ao nível do antebraço. Normalmente, ao nível do antebraço, ele está normal. E ao nível do túnel do carpo proximal é onde ele vai estar bem calibroso. E aí você faz essas duas medidas comparando ele com ele mesmo. Porque aí não interessa se o paciente é pequeno, se o paciente é muito grande, se é um jogador de basquete. Porque você comparando ele com ele mesmo, você vai conseguir observar essa diferença de calibre e até a gente consegue enxergar essas alterações edematosas. Vou procurar outro videozinho aqui para compartilhar com vocês. E então, aí respondendo sua pergunta,
Depende, se você achar que ele não está hipoecogênico, os fascículos estão normais, o paciente não tem clínica, e aí vai depender muito qual que é o calibre que você mediu. Porque entre 8 e 14 é uma área até cinzenta, 14 milímetros quadrados. Acima de 14 normalmente está com aumento de calibre mesmo e tem clínica, dificilmente vai estar normal, a não ser que o paciente seja gigante. Um jogador de basquete de 2 metros, 2 metros de altura, tudo, aí beleza. Mas é sempre importante clínica, comparar ele com ele mesmo e olhar bem o aspecto dos fascículos. Aqui, ó, olha esse caso aqui é uma neuropatia do mediano. Então, o que a gente observa nitidamente aqui, ó? Na região do antebraço, ó, consigo observar os fascículos, aí ele já aumenta de calibre até antes mesmo de entrar no túnel do carpo. Então, imediatamente fora, qual que é o ponto de atenção aí? Entender onde que você fez as duas medidas. Porque olha o exemplo desse, tinha sinais de tenossinovite de Kerven. Outro achado também que o pessoal às vezes fica muito confuso é quando o paciente tem uma neurofibromatose. Então você pega e acompanha ali. Primeiro que é muito fácil você confundir aquilo com estrutura vascular, ficar confuso porque ficam os nervos bem calibrosos. Então sempre lembrar disso. Se está no trajeto do nervo, olhou, sabe localizar bem o nervo, você consegue fechar esse diagnóstico, você consegue definir isso. Mas com 18 milímetros tem um aumento de calibre franco ali. Alguns artigos relatam ali que até 14, dependendo do paciente, pode estar normal, né? Mas entre 8 e 14 é aquela região. Abaixo de 8 sempre está normal, acima de 14 normalmente com aumento de calibre. E entre 8 e 14, o que eu faço na minha prática? Eu faço a medida no maior calibre, sendo ele dentro do túnel do carpo, na região proximal, ou imediatamente fora, o que a gente pode observar aí nessa imagem, ó, que ele aumenta bem o calibre imediatamente fora. E na região do antebraço, onde a gente observa ali mais embaixo o músculo pronador quadrado. Então, neste nível onde o nervo está normal. Outra pergunta que me fizeram aqui é: me ensina a ver o ligamento talofibular anterior. Deixa eu procurar algum vídeo. Mas a técnica que eu utilizo, eu gosto muito dela. Tem gente que quer pegar o ligamento direto, mas eu faço em 2 tempos. Na verdade, eu já começo olhando o ligamento. Tem até um transdutor aqui agora, mas ele está preso aqui. Depois eu tiro ele para a gente praticar. O que eu faço? Vou pegar meu outro transdutor aqui, que é um controle. Eu costumo fazer a avaliação primeiro no eixo transversal do ligamento. Então tá aqui a fíbula, eu vou bem na ponta da fíbula mesmo, localizo a fíbula e depois, vamos supor que tá a fíbula e mais para frente tá o talos para cá. Então eu pego no plano transversal e vou acompanhando, vou rastreando esse trajeto para tentar enxergar o ligamento no plano transversal. E quando o ligamento está normal, às vezes você consegue até ver as duas bandas dele. Então o ligamento talofibular anterior, normalmente ele tem 2 folhetos, um mais superficial, um mais superior e um mais inferior, um superior e um inferior. Pode ter um só folheto, ou pode ter até 3 como variante, mas normalmente ele tem 2 folhetos. Então nesse plano transversal eu já consigo observar esses folhetos e depois eu já sei o plano exato para eu alongar o meu transdutor e cair exatamente em cima do ligamento. E aí você pode associar manobras dinâmicas, tentando tensionar um pouco mais o ligamento, pedindo para o paciente fazer aquela posição em supinação do tornozelo, né, que é a flexão plantar, inversão e adução. Olha que casinho legal esse aqui, sem ser o ligamento, mas eu vou mostrar já. Olha só, quem sabe a anatomia do nervo tibial vai saber o que dizer sobre esse nódulo, né? Então tinha um nódulo nessa região medial do tornozelo. Então o que você tem que fazer é procurar continuidade neural, e tinha uma continuidade com o nervo tibial. Então a gente pode bater o martelo em um nódulo neural. Então subindo mais um pouco a gente tem um nódulo. A primeira coisa que eu falo sobre o nódulo, sólido cístico. Definir se ele era sólido, apesar. Então isso aí era sólido, e depois o segundo ponto é como é que está a relação com as estruturas adjacentes, porque a hora que você observa a continuidade neural, você consegue já bater o martelo falando que esse nódulo é de linhagem neural. E na maioria das vezes a gente não consegue diferenciar bem se é um neurofibroma, existem alguns sinais que podem ser relatados,
mas gostaria de estar bem clássico ali para você sugerir alguma coisa. Mas você falando com o nódulo neural, você já estreita bastante o diagnóstico. Ó, então ali, ó, dica prática também. Presta muita atenção no osso. Então, o osso é essa linhazinha branca. Então, ó, um osso ali do lado é a fíbula, o outro é o talos. E aqui eu já estou direto no plano longitudinal dele. Não sei se nesse vídeo eu vou pegar ele no transversal para vocês observarem aí. Pelo visto ele não está mais no longitudinal. Vamos ver. Aqui, ó, pegando bem a fíbula, no plano longitudinal da fíbula e no plano transversal do ligamento. Olha ali a anisotropia e olha as duas bandas, bem nessa região, tá vendo? Então eu consigo observar os dois folhetos. E a partir do momento que eu observo os dois folhetos, o que eu vou fazer? Eu só vou alongar a estrutura, eu só vou colocar no longitudinal. E aí eu consigo ver. Então aí, ó, ligamento talofibular anterior. Uma outra pergunta aqui, qual principal estrutura para se avaliar no ultrassom de quadril? Então, assim, difícil citar uma principal estrutura, mas eu vou citar 2 passos do exame, que é o que praticamente eu mais utilizo ali na minha prática. E gostei dessa pergunta no seguinte sentido, é você tentar entender o 80-20 de cada articulação. Então, toda articulação tem sim uma estrutura principal que você vê mais frequentemente lesada, né? Então, o quadril, o que eu recomendo, primeiro passo ali, mesmo que você não saiba nada de quadril, aprenda a pesquisar derrame articular, observar o recesso articular anterior. Então, você vai colocar o seu transdutor na orientação do colo femoral e localizar o que é colo, o que é cabeça femoral e acetábulo e vai procurar um derrame ali naquela região. Mas no quadril eu citaria aí essa estrutura e outra estrutura principal que você deve aprender a avaliar bem, pois tem muitas alterações frequentes, é ali no compartimento lateral, os tendões dos glúteos, o tendão do glúteo mínimo e o tendão do glúteo médio. Então eles inserem ali no trocânter maior femoral e ali naquela região é onde tem uma bursa trocantérica também. Então a intenção aqui não é aprofundar nessa estrutura, né? Porque isso aí é um tema de uma aula só, se a gente for aprofundar esse tema no compartimento lateral do quadril, mas é estudar essa anatomia ali do trocânter maior, da inserção dos glúteos, da topografia das bursas. Então, e essas 2 principais partes é praticamente o principal do quadril. Então tem muitos exames, o paciente chega com dor na face lateral, eu faço esses 2 passos. Olho no compartimento anterior se tem derrame, e depois eu foco ali na região da dor no compartimento lateral, estudando aquela anatomia e verificando se tem alguma rotura tendínea, se tem alguma bursite, se tem alguma tendinopatia. Então, pessoal, quadril é mais fácil do que vocês pensam, assim. Tem muita gente que faz tração de ombro, mas não faz tração de quadril achando que é difícil. O ombro, sim, é uma articulação que eu considero difícil tecnicamente. Teoricamente, não é difícil, é uma articulação fácil. Você pensando ali nas principais patologias do ombro, né? Mas tecnicamente acaba sendo um pouco mais difícil até você pegar o macete de conseguir se orientar ali dentro do ombro, né? Que o ombro é uma estrutura ali, você tem que pensar na cabeça humeral como se fosse uma bola de tênis. E aí você tem todos os tendões. E se você não sabe se localizar, você fica muito confuso em relação às lesões. Depois que você aprende, fica fácil também. Que o quadril ele acaba sendo também, costumo dizer, terra de ninguém, né? Porque a gente tem algumas patologias extra musculoesqueléticas, né? Então, a paciente, às vezes, com cálculo ali no terço inferior do ureter, pode ter dor referida nessa região. Uma hérnia inguinal pode ser a causa de queixa do paciente. Então, várias outras queixas não relacionadas ali às alterações musculotendíneas especificamente. Mas vamos lá, o passo a passo que é mais que a gente pode ver. Quando a gente avalia a articulação, existem várias causas articulares. Então, uma osteoartrite degenerativa gera dor, tem derrame, você pode ver osteoftose marginal, você pode... Tem também o impacto, né, entre o fêmur e o acetábulo. Existem alguns sinais no ultrassom, mas o raio-x ele é muito melhor para detalhar melhor. E até a ressonância para caracterizar melhor o lábio, acetabular, só todos os detalhes que o cirurgião precisa. Na região anterior, o que a gente observa também?
Pegando ali desde a espinha ilíaca anterosuperior, que a gente tem origem do tensor da fascia lata e do sartório. Às vezes a gente pode ter entesite ou tendinopatia ali. Então, se a dor for pontual, pode ir direto ali que você pode ver um espessamento. Espinha ilíaca anterior-inferior, a gente tem origem do reto femoral. Então, paciente, jogador de futebol, furou a bola, pesquisa ali, vê se não tem uma lesão muscular. Olha o tendão, se for uma sobrecarga mecânica, pode ter tendinopatia. Outra estrutura que passa ali bem anterior à articulação, insere lá no trocânter, na tuberosidade menor do fêmur. É o ilho-psoas. Então, o ilho-psoas ele passa ali naquela região e tem uma bursa ali. Essa bursa pode estar distendida, então dá uma olhada ali. Existem ressaltos também ali naquela região, né? Tanto tendão, um tendão sobre o outro, quanto o tendão ali sobre a eminência iliopectínea. Então, o que mais ali na região anterior que a gente pode observar? Então, acho que essas seriam as principais alterações. Falando de nervo também, um diagnóstico diferencial que você já tem que procurar, tem um nervo cutâneo femoral lateral que passa bem adjacente à espinha ilíaca ali, perto do sartório. Então, paciente obeso, paciente que tem uso cinto muito apertado, pode ter uma compressão ali naquela região. Então, bom, acho que seriam as principais hipóteses ali, viu, Sara? E é importante saber dominar tudo, mas na grande rotina, o que a gente acaba avaliando mais, sempre levando em consideração a queixa do paciente, avaliar a articulação, ver se tem derrame, e seria isso. Certo, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.